A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Olá, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa A Consolação de Jesus. E nós hoje, graças a Deus, temos mais uma oportunidade de falarmos a respeito de coisas importantíssimas. É o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita e o programa A Consolação de Jesus, que vai ao ar todos os sábados das 9 às 9h55, tem reprises às terças-feiras das 16h30 às 17h25. E dando sequência ao nosso estudo, porque vocês sabem que nós fazemos o estudo em sequência. Outro dia um irmão até pediu para que nós abordássemos um determinado ponto e nós vamos, esse ponto está no Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 20, e aí eu pedi desculpas a esse irmão e disse que nós só podemos abordar quando chegar no momento. E aí, para satisfazê-lo, nós gravamos um vídeo para mandar para ele. Claro, eu não vou aqui identificar o irmão, porque o tema é um tema delicado, mas gravei um vídeo para mandar para esse irmão e a gente faz assim, quer dizer, não dá para a gente pular, porque o que a gente quer é fazer realmente a sequência do Evangelho de Jesus segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João, e depois Atos dos Apóstolos, as cartas e Apocalipse. Bem, meus irmãos, nós hoje, através da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz, como eu falei, AM, mas também pelo site radioriodejaneiro.digital. E depois o programa é colocado no YouTube também. No YouTube, você vai lá no YouTube, procura Rádio Rio de Janeiro 1400, se inscreve no canal da Rádio Rio de Janeiro, ativa o sininho para que você possa receber sempre as notificações do vídeo novo, de um programa novo, no programa que está indo ao ar naquele momento. Então é assim que a gente vai fazendo crescer essa família Rádio Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas em todo o mundo, com certeza. E também, se você quiser entrar em contato conosco, temos o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. 98459 3950, como eu disse, é o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, e que nós pedimos para que mande como mensagem de texto, não mande em áudio, porque em áudio fica difícil da gente colocar no ar, tá ok? Vamos então à leitura do trecho em questão, que é o sinal de Jonas. Hoje, então, vamos abordar o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 42. Vamos à leitura. Nisso, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Ele replicou: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com esta geração,
e a condenarão, porque eles se converteram pela pregação de Jonas. Mas aqui está algo mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no julgamento juntamente com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo mais do que Salomão. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aí está o trecho lido e muitas figuras. Jesus realmente ele tinha uma forma de se expressar que era uma forma muitas vezes por linguagem figurada. Ele se utilizava de figuras para poder nos trazer coisas absolutamente maravilhosas. Como diz Huberto Roden, na parábola, ou seja, na linguagem figurada, existe o símbolo material e devemos buscar ali, num símbolo material, retirar o simbolizado espiritual. Aí nós compreenderemos realmente qual foi a mensagem que Jesus quis nos dar. E é por isso que no programa Consolação de Jesus, nós buscamos nos apoiar na doutrina espírita, que é uma doutrina que nos dá a racionalidade, a objetividade, o porquê de cada um desses ensinos. Então nós temos aqui, muita gente diz que Jonas ficou no ventre de uma baleia e em momento nenhum nós vemos, nem no Antigo Testamento está, que Jonas esteve no ventre de uma baleia, mas sim no ventre de um grande peixe, dentro de um grande peixe. E aqui, na versão da Bíblia de Jerusalém, no ventre do monstro marinho. Então, nós temos aí uma outra alegoria, uma alegoria trazida do Antigo Testamento, né? E aqui nós entendemos, já fizemos isso até no programa Caminho do Senhor, fizemos uma avaliação e todos concordaram que esse grande peixe, na verdade, era um grande barco. E ele ficou ali no grande barco até chegar à cidade de Nínive. E os ninivitas, como Jesus diz, se converteram ao ouvir a pregação de Jonas. Se converteram no sentido de ouvir a pregação, ouvir a mensagem e colocar para dentro de si, em sua vida, aquela mensagem em prática. É isso que nós dizemos. A doutrina espírita, ela é maravilhosa, mas se nós colocarmos ela em prática em nós, não nos outros, hein? A gente vive alertando sobre isso porque é um alerta para nós, é um alerta para o João Nogueira. Tenho certeza que é um alerta para cada um dos irmãos que participam do programa A Consolação de Jesus. E dizendo isso, vamos dar voz aí aos nossos irmãos para que eles exponham o seu pensamento à luz da doutrina espírita. Olá, meus amigos da Rádio Rio de Janeiro, queridos ouvintes, queridos irmãos aqui presentes para participar hoje de mais um momento de grande reflexão, né? Que o João está trazendo aqui para todos nós. João, pegando esse teu gancho da doutrina espírita ser aplicada em nós, eu me recordo que falamos sobre isso já até no Luz na Penumbra, falamos com isso em vários outros programas, né? Até nos programas interativos do meio-dia da Rádio Rio de Janeiro, Debate na Rio, analisando os fatos. Falamos muito sobre essas questões, né? Que o Espiritismo precisa ser aplicado em você. Não é para você conhecer o Espiritismo e sair por aí aplicando nos outros. Não é desse jeito. E é justamente isso, esse momento em que há essa citação nessa passagem de Jesus segundo Mateus, né? Em que Jonas permanece, eu vou falar uma palavra entre aspas aqui, enclausurado, né? Era um momento de grande reflexão para ele, porque logo depois ele saiu o quê? A pregar aquilo que ele havia compreendido, não é? E é isso que a gente vê com muita clareza, porque em se tratando de Jesus, como o espírito superior que não é? Saiu andando pelas cidades, pregando nas sinagogas deles.
Mas com que autoridade ele poderia fazer isso? Com a autoridade de quem já havia compreendido a doutrina e já tinha aplicado nele, coisa que nós precisamos fazer. O caminho para isso nós vamos encontrar onde? O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 17, não é isso? Temos lá, sede perfeitos. E temos também no livro Dos Espíritos de Allan Kardec, a partir da questão 893, da perfeição moral. Nós vamos entender, nós vamos compreender melhor essa proposta, essa colocação, né, que nós precisamos muitas vezes quebrar a cabeça, né, entre aspas, para poder entender o que querem nos dizer as escrituras da época. É para a gente entender, né? E todos os demais, quando Jonas saiu a pregar, compreenderam. Por quê? Porque quando você aplica em você, né, você entende os seus pontos frágeis, os seus pontos vulneráveis. Então você aprende a falar com os outros não de maneira soberba, não, nem tampouco de uma maneira pela qual as pessoas entendam que você já venceu aquilo. Muito pelo ao contrário, não é? Mas sim como algo que em você se encontra em evidência e que você está lutando para conquistar, para edificar, para modificar em você. E é esse o ponto, é o grande ponto de partida, não é? Porque a compreensão ela é fundamental para que o indivíduo, né, amparado pela razão, né, possa saber se comportar, possa saber se conduzir perante a vida, perante a sociedade. E é isso que a doutrina espírita faz com a gente. É maravilhoso o que a doutrina espírita faz com todos nós. É lindo, né? Esse é o caminho, a verdade e a vida que Jesus pediu, né? Nos alertou, deixou claro que solicitaria ao Pai que nos enviasse, né? E que ficaria eternamente conosco, de uma forma mais clara, de uma forma mais abrangente, de uma forma que todos nós pudéssemos compreender. Porque a gente ouve muitas pessoas dizer assim, nossa, mas não poderiam usar palavras mais fáceis no Pentateuco? Tá bem fácil. Muito embora a gente não compreenda num primeiro momento, mas você lê uma segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, quando for na quinta, na sexta vez, você já está estudando aquilo. E a compreensão vem para todos nós, porque veio no momento certo. Veio no momento em que, ao menos a maioria, pudesse ter acesso fácil, né, a tudo isso, mais fácil a tudo isso, e pudesse, de alguma forma, não compreender a doutrina como um todo. Não, porque não vai acontecer desse jeito, né? Vai acontecer de maneira bem lenta, bem devagar, uma maneira bem sutil, de uma maneira bem com muita tranquilidade, porque Deus não tem pressa. O importante é que a gente continue assimilando, compreendendo e passando para os outros essa compreensão, para que o outro possa, através da doutrina, através dessa filosofia, aplicar nele mesmo e ir providenciando a sua própria mudança, tal qual Jesus nos alerta até hoje, né? Através da sua doutrina linda, da sua doutrina maravilhosa. E é isso justamente que Kardec nos lembra, né? Que nós precisamos pouco a pouco também ir sentindo essa doutrina, sentindo o Espiritismo em nós, porque precisamos compreender, mas precisamos sentir também em nós. Porque enquanto você não compreende e não sente, você não consegue falar sobre isso, né? Mas falar de que forma? Não de forma orgulhosa, né? Repito, não de forma soberba, não, mas de uma forma que alertou a você, que abriu os seus olhos, e da forma pela qual você está utilizando a doutrina
para modificar em você e para se fortalecer dentro da proposta de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, dentro da proposta dos bons espíritos, dentro dessa proposta de ceareiros de Jesus, de ceareiros de Maria de Nazaré, que estão conosco, nos auxiliando nessa luta, né? Entre aspas, para que a gente possa fazer com que um dia nos tornemos 100% homens de bem. Meus queridos irmãos, é uma alegria muito grande, uma gratidão por esses momentos que passamos aqui juntos, compartilhando uns com os outros as nossas reflexões a respeito desse tema, desse trecho que nós estamos estudando, que, como o João disse, é uma sequência do Evangelho de Jesus até o Apocalipse. O que precisamos realmente é entender o contexto da mensagem espiritual e colocá-las em prática em nossa vida. Como João disse, há estudos que nos induzem a saber que um grande peixe, um monstro marinho, muitas polêmicas se levantam em torno disso, né? Porque uns falam que era baleia, a gente já sabe que a baleia tem uma garganta muito estreita, não passaria um homem por ali, porém, se Deus quisesse, ele alargaria a garganta daquela baleia, porque tudo é possível, né? Só que a gente não pode, só que Deus não mexe nas leis, né? Naturais para poder fazer os seus feitos, né? Ele usa as leis que já existem, né? Naturais, só que muitas delas nós ainda não conhecemos. Por isso, até no livro dos médiuns, né, se fala dessa questão do sobrenatural, que a gente acha tudo que é sobrenatural porque a gente ainda desconhece algumas leis, né? E possivelmente essas histórias da Bíblia escritas há muito tempo atrás, elas são passadas de pessoas para pessoas, e possivelmente essa questão do grande peixe, do monstro marinho, pode ter feito uma alusão a aquele pequeno barco que na época também se chamava baleia. Mas o importante desse contexto todo é que Jonas era um mensageiro de Deus e ele foi designado a pregar o arrependimento naquela cidade que se chamava Nínive. É uma cidade totalmente distante dos valores espirituais. E Jonas teve medo. Ele ficou acuado, pois ele não sabia o que poderia acontecer com ele naquela cidade. Qual de nós não teríamos medo? Qual de nós não teríamos também se esquivado da responsabilidade? Qual de nós não estaríamos preocupados com o que nos aconteceria numa cidade, levar a palavra de Deus, o arrependimento, né, dos erros das pessoas? E o que seria de nós ali naquele meio, de pessoas tão distantes das leis divinas e morais, né? E então Jonas teve medo, né? Como humanos que somos, muitas vezes nós nos acovardamos mesmo diante do nosso ministério, dos nossos dons, das nossas responsabilidades espirituais. Porém, quem estava enviando Jonas era aquele que estava preparando o caminho para aquilo, preparando todo o movimento para que Jonas tivesse sucesso na sua empreitada. Só que Jonas não teve fé suficiente para continuar a sua caminhada. Jonas, então, teve medo e por esse medo, por se esquivar da responsabilidade, aconteceu tudo, né, que aconteceu, e ele ficou 3 dias, né, recolhido no mar. A gente não sabe bem se foi na baleia, se, né, no barco, se foi
numa grande embarcação, numa pequena embarcação, no grande peixe. A gente sabe que ele ficou recolhido. Na verdade, foram 3 dias de recolhimento para que ele fosse preparado para aquela missão. O que é mais importante aí é a gente perceber que foram 3 dias, porque Jesus faz uma comparação com ele, que ele ficaria 3 dias até que ressurgisse. Então, Jonas teve que ficar esses 3 dias. Por que ele ficou esses 3 dias? Porque era o momento que ele estava sendo preparado para ir até aquela cidade e falar com as pessoas sobre o arrependimento. Esses 3 dias foram primordiais para que a espiritualidade, para que tudo fosse preparado de dentro do Jonas para fora, para que ele tivesse a coragem, a fé para fazer o que ele precisava fazer, cumprir a sua missão e seu ministério. E percebemos com isso que boa parte do Evangelho se pauta em acontecimentos da época e também faz alusão e faz um link com o passado, com as coisas que aconteceram no Velho Testamento. Jesus está sempre pegando lições lá do Velho Testamento e aplicando na sua época, fazendo esse link que tudo já vinha sendo preparado para que Jesus viesse e desse esses exemplos. E Jesus ficou também 3 dias recolhido, sendo preparado, cuidado, amparado para ressurgir. E para continuar a sua missão grandiosa, que é iluminar o planeta, que é a transformação da nossa vida. Iluminar os nossos caminhos é dar base através dos seus ensinamentos para que a gente coloque em prática, para que a gente tenha uma vida abundante. E o maior milagre é uma vida transformada, assim como a de Jonas nesses 3 dias foi transformada. Assim como Jesus ressurgiu, nós também podemos ser transformados, sermos cuidados e lapidados para a nossa missão, que é tão grandiosa quanto a de todos os outros profetas, porque não importa, somos todos falhos, todos ainda precisando e carecendo da graça de Deus. Porém, é com essas pessoas ainda evoluindo que Jesus conta, porque é nessa caminhada de evolução, é nessa caminhada que nós nos colocamos à disposição, que vamos nos integrando cada vez mais com a vontade divina para a nossa vida. E quando nos colocamos diante de nós mesmos, sabendo quem somos e para onde queremos ir, e aprendemos a cada dia, que respiramos e oramos, e antes de cada escolha e decisão, quando assumimos a responsabilidade da nossa própria evolução, a despeito de tudo o que acontece ao nosso redor, a nossa vida fica mais fácil, mais leve e mais feliz. É isso, nós realmente temos muitas coisas a aprender aí uns com os outros, não só nós aqui na Rádio Rio de Janeiro, no programa A Consolação de Jesus, mas todos nós juntos, vocês aí, nós aqui. Por isso, mande suas mensagens para o 21 984593950, é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, 984593950. Bem, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus e nós vamos passar imediatamente para os nossos irmãos
Henrique Parente e Leopoldo Pio para falarem a respeito do tema de hoje. É isso aí. Sinal do profeta Jonas. E aqui aproveitando a Fabi nos seus comentários, Jesus realmente ele trazia do Velho Testamento aquelas pérolas, ou seja, aqueles tesouros que naturalmente trazem para nós, né, uma melhor compreensão do que ele propunha para nós. Lembrava o João mais uma vez, e o Roden, ele chamava a nossa atenção para isso, a respeito do símbolo material e o simbolizado espiritual. Então Jesus é o Senhor de todo o processo, e é Ele que está no Velho Testamento orientando, né, os profetas, orientando as pessoas, espiritualmente falando. A presença dele é real, né? E é Ele mesmo quem auxilia todo o processo. Então Ele traz de volta aquilo que Ele também fez parte. Então Ele sabia do que falava realmente, profundamente Ele sabia do que falava. E sabia onde queria chegar. E a gente vê essa passagem muito significativa, né, do sinal onde os homens pedem sempre uma prova a respeito das coisas. E ele faz alusão aí às figuras, né, de Jonas, também de Salomão, enfim, de pessoas que trouxeram um conteúdo, tiveram uma oportunidade e foram ouvidos por muitos. No entanto, ele, o próprio Jesus, as pessoas não compreendiam diante de quem estavam. Como disse o João Evangelista, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o compreendeu, não o conheceu. E é exatamente isso. A gente não percebe, às vezes, a grandeza da figura de Jesus, não compreende ele como sendo aquele que realmente tem a sua mão a par, como lembra João Batista, na sua fala, né? E Jesus é o símbolo daquela figura que o Apocalipse nos dá conta. Eu sei que nós vamos chegar lá no Apocalipse, mas a lembrança aqui de determinados momentos, onde lá no Apocalipse é dito, né, a respeito do próprio Jesus como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Não estamos falando aqui de Deus, o absoluto, mas sim daquele que Deus cria, como orienta a nossa doutrina espírita, simples e ignorante, e alcança um estado superior de natureza divina, um estado de identificação com o próprio Criador. Nesse sentido, a gente volta, né, e lembra exatamente o que dissemos há pouco. Jesus é o símbolo do princípio e do fim. Então, esse sinal a que o mestre faz referência, usando principalmente o símbolo de Jonas, que esteve aí ou a bordo do grande barco, como falava o João, ou mesmo na maneira como é construída nos textos, como um grande peixe ou um monstro marinho. Isso me faz lembrar a psicologia profunda, em que o Jung, especificamente, que ele faz um estudo a respeito desse tema. E assim como o Roden fala a respeito do simbolizado espiritual, o Jung, ele caminha nos campos da psicologia como um mergulho que o ser humano dá, esse mergulho dentro de si mesmo. Ora por vontade própria, quando ele tem consciência disso, e ora não, onde as coisas acontecem de uma maneira em que o homem fica bastante assustado com isso. Onde a própria vida leva a gente a ter que fazer um mergulho dentro de si mesmo. E a gente permanece ali durante um tempo, o tempo necessário. A referência a 3 dias, né? Como diz o texto. E assim como o próprio mestre fala em relação após a sua morte, ele, durante 3 dias, ele ressurge desse mergulho na vida espiritual.
Então, existem muitos caminhos que a gente pode percorrer, tirando grandes lições de textos como esse. O espírito mergulha na carne, então a gente permanece mergulhado na carne e trabalhando com a sequência da vida, descobrindo e compreendendo melhor a verdadeira natureza desse ser espiritual, desse espírito que mergulha na carne. À medida que a gente percebe a nossa verdadeira natureza, a gente, de maneira assim, um pouco mais, ou melhor falando, compreendendo melhor a circunstância que envolve todo esse processo, a gente vai facilitando mais esse processo, a ocorrência e o aprimoramento da nossa natureza espiritual. Isso é um processo muito bonito em que Deus propõe para nós, através da vida, o despertar de uma consciência espiritual através do contato com uma imersão, com um mergulho dentro da vida, dentro da encarnação, ou na vida dentro de si mesmo, através das lutas que cada um atravessa. E à medida que a gente vai percebendo em que a vida não termina, ela não acaba, mesmo que a gente cometa ou tenha comportamentos assim bastante violentos consigo mesmo, como acontece com muitos, talvez com algum de nós em alguma vida anterior, onde a gente aniquila a própria vida e depois descobre que a vida não tem fim, mas a gente retoma novamente a vida material para dar sequência ao nosso desenvolvimento. Tudo isso, todas essas questões, todos esses caminhos, eles levam a gente para um só caminho. E assim como a referência que Jesus faz do profeta Jonas, no próprio texto do Velho Testamento, o Jonas mergulhado dentro daquele monstro marinho, ou dentro, dessa situação, ele desperta e vai fazer o que tem que fazer. Assim também o espírito que mergulha na carne, assim o espírito que comete muitos erros, mas que através das múltiplas vidas ele percebe que o caminho que precisa realmente percorrer e passa a fazer parte consciente desse processo, ele vai e cumpre o que tem que cumprir. Então Jesus dá uma grande lição para nós, mais uma vez e sempre, queridos irmãos, a respeito do que é a vida, do sentido da vida. Isso não cabe dentro, às vezes, de um texto, é tão vinculado à própria experiência, que Jesus é aquele que não escreveu nada. Tudo que escreveram a respeito dele foram as experiências que os homens tiveram com ele, das coisas que ele fazia, das coisas que ele vivia, porque são realmente experiências muito profundas, muito marcantes. E é claro que os homens escreveram, anotaram essas coisas todas da maneira que puderam, mesmo alguns distorcendo, mas a essência disso tudo permanece e permanecerá, porque é fruto da verdade, e a presença de Jesus era no passado, é no presente e será no futuro. Daí a minha lembrança a respeito do alfa e do ômega, do princípio e do fim. Que lições como essa possam fazer diferença nas nossas reflexões a respeito da nossa própria vida. A vida das outras pessoas, é claro, também, porque estamos observando e interagindo com todas as pessoas, mas com a nossa própria, para que a gente possa trazer qualidade para a nossa vida, e essa qualidade na nossa própria vida, qualidade no sentido profundo ou mais profundo da palavra, essa qualidade da nossa própria vida vai trazer qualidade para a vida também das outras pessoas. Vai trazer qualidade para o mundo em que a gente vive e habita, seja o planeta Terra hoje, que é a nossa casa, que nos abriga, ou seja um outro mundo no futuro. Talvez não seja um futuro tão distante. Para alguns ainda sim, para outros não.
ficamos por aqui pensando ainda a respeito da lição de hoje. Tudo muito interessante que já foi dito pelos meus irmãos, talvez fazer uma síntese do que eles já falaram, ao mesmo tempo explorar alguns dos pontos que já foram discutidos para que os nossos ouvintes tenham um pequeno fichamento do que a gente abordou hoje. Bom, em primeiro lugar, quando João e Renato falam da importância de vermos o Espiritismo em nós e não nos outros, isso é muito importante e isso também está implícito na mensagem, na sinalização que Jesus propõe aos fariseus. Porque é muito comum nós ouvirmos, inclusive em palestras espíritas, algum espectador comentar: o meu irmão deveria estar aqui, a minha mulher deveria estar aqui, o meu pai deveria estar aqui, se esquecendo que se quem está lá é a pessoa que está falando, é porque ela sim precisa ouvir aquilo. Aquilo que está sendo colocado na palestra, aquele ensinamento espírita, cristão que está sendo desenvolvido ali, foi de alguma maneira preparado para que fosse ouvido por aquela pessoa. Nós sabemos muito bem que não existe acaso. Todas as pessoas que a gente possa se lembrar nesse momento em que nós ouvimos uma sinalização, um comentário, uma sugestão ou um conselho durante uma palestra espírita ou qualquer outra situação em que nós estamos aprendendo algo no plano espiritual, no plano moral, pode sim ser utilizado nas nossas relações sociais, mas precisa ser aplicado em nós, dentro de nós, para que realmente aquilo que está sendo passado como ensinamento cristão seja realmente replicado nos nossos comportamentos, nas nossas ações, nos nossos sentimentos e nas nossas atitudes. E aí sim, talvez no momento em que nós, sim, conseguimos praticar essas virtudes que estamos tentando praticar muitas vezes por muitas encarnações, aí sim isso terá um desdobramento, um efeito sobre os nossos irmãos, sobre aquelas pessoas com as quais nós convivemos. E é por isso, penso eu, que Jesus faz referência a Jonas como profeta, digamos assim, ou melhor, como um pregador que pode ser ouvido ou não. E aí depende também da nossa escuta, depende da nossa predisposição a aprender e a praticar. Então faz muito sentido quando a Fabi fala no recolhimento de Jonas, que nós entendamos essa baleia, ou, para ser mais correto, esse grande barco na qual ele se residiu, digamos assim, por 3 dias, exatamente como esse momento de preparo, de recolhimento, de meditação, para que ele pudesse cumprir uma determinada função. Eu lembro até de uma música antiga do Zé Rodrigues, em que ele brinca com essa mitologia de Jonas, que é exatamente o nome da música, se eu não me engano, é Jonas dentro da baleia, né? Que o Zé Rodrigues canta que ele diz que se chama Jonas, ele diz que assinou o papel e que ele vai morar na baleia até o fim da vida, até subir para o céu. Claro que isso é uma narrativa que brinca com a força que essa metáfora tem em nós. Na verdade, Jonas não está ali morando porque assinou um contrato com a baleia ou com o dono do barco. Ele está ali porque ele assinou um contrato voltado para a reforma íntima dele, para a transformação dele. Esse é o contrato que, de certa maneira, todos nós devemos assinar, mais uma vez usando essa alegoria, essa metáfora, e cumprir também. Muitos de nós já assinamos, mas ainda nem sempre conseguimos cumprir completamente com as cláusulas desse contrato. Diria eu, inclusive, que no mundo de provas e expiações em que vivemos, são ainda talvez uma minoria que consiga assinar esse contrato com Jesus e praticá-lo de maneira efetiva, consistente, regular. Isso me leva a um último ponto que eu queria comentar, que acho que talvez tenha ficado apenas implícito na fala dos meus irmãos,
que é a questão da transformação espiritual, também como um arrependimento, né? Porque quando a gente analisa um pouco a história de Jonas, que está presente em outras escrituras ditas sagradas, a gente repara que Jonas é também aquele que precisou de salvação. Ou seja, esse grande barco na qual ele se recorde também foi uma bênção do Criador para que ele fosse salvo a partir de um arrependimento anterior. Jonas, ao que parece, antes de se propor essa meditação, era uma pessoa obstinada, mas teimosa, renitente, resistente à transformação. E talvez seja por isso também que Jesus faz menção a Jonas quando os gentios e os fariseus pedem um sinal. E Jesus diz, né, vocês querem um sinal, nenhum sinal será dado. Né? E aí fica implícito que nenhum sinal será dado, porque eles ainda não estavam prontos exatamente, talvez, nem para entender Jonas. Que dirá Abraão, que dirá aquilo que o próprio Jesus estava colocando para eles ali. Então reparem que esse recolhimento de Jonas é fruto de uma transformação dele, é fruto de um esforço dele, que deixou de lado o velho Jonas, ainda resistente, teimoso, em prol de um Jonas que precisava se preparar, que tinha consciência de que precisava se preparar mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, para encarar um novo desafio em direção ao homem novo, ou ao Jonas novo, e talvez aí venha essa metáfora dessa grande baleia ou desse grande barco. E talvez todos nós precisemos ainda encontrar no nosso grande barco esse momento de serenidade para que a gente possa arrumar forças, organizar as forças internas, para que a gente possa encarar de uma maneira mais efetiva esse desafio chamado reforma íntima. Muito bem, irmãos. Que maravilha. É muito bom estudarmos os ensinamentos de Jesus. É muito bom nós estarmos sempre pensando no que Jesus faria se estivesse na nossa posição, no nosso momento, não é? E a gente pensa diferente, todos nós 5 aqui pensamos diferente, é óbvio que nós concordamos em algumas coisas, claro, não com relação à doutrina espírita, mas sim com relação à nossa vida, aos nossos pensamentos, os nossos valores, né? E é isso que nos une, essa diferença nos une mais do que poderia se imaginar, né? Poderia imaginar que as diferenças poderiam nos separar, não, nos une cada vez mais. Bom, quero aqui registrar o contato do nosso irmão Alcinei pelo WhatsApp no 21 98459 3950, que mandou aqui dizendo que se algo não está certo, nós não devemos ser insensatos, devemos ser sensatos. Os inteligentes buscam a solução e os da boa vontade de Deus a aplicam para a evolução de todos indistintamente. Amai-vos e instruí-vos. Esta é a ordem do Espírito da Verdade. É isso aí, Alcinei. Muito bem. A gente tem que se instruir, tem que se amar, tem que ser cada vez melhor. Aqui também agradecendo o carinho da Carlinda da Costa e a mensagem da Maria Cristina, que diz qual é o nome da música que toca no final do programa e onde encontrá-la. Gosto muito desse estudo. Quando não posso ouvir aos sábados, ouço a reprise, que é terça-feira às 16h30, né? Gratidão a todos por esse lindo estudo. Como falei, o nome da música é Terra, composição e interpretação do Armando Bento, do primeiro CD Vozes do Caminho, mas infelizmente está esgotado o CD. Qualquer dia a gente bota de volta esse CD aí, bota na rua esse CD. Bom, meus irmãos, agradecendo aqui o Fabiano, o ouvinte Fabiano, e dizendo que no próximo programa nós abordaremos um outro tema muito interessante, como todos os temas do Evangelho de Jesus são interessantes,
que é o retorno do espírito impuro. Está em Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45. Vamos então agora à nossa prece final. Querido Mestre Jesus, quantos ensinamentos, Senhor, nós estamos recebendo de Ti, mas quanta coisa ainda nós não compreendemos, nenhum de nós. Quantas coisas ainda nós temos que aguardar a nossa maturidade espiritual para compreendermos. Mas, claro, hoje nós compreendemos alguma coisa e graças a Ti, Jesus. Graças ao Teu amor, à Tua paciência, ao Teu carinho, graças a Tu teres vindo aqui no planeta, encarnado no planeta e através de um enorme sacrifício de estar aqui entre nós, Tu estivestes aqui em corpo, na carne e nos ensinastes muitas e muitas coisas. Nós hoje refletimos e tentamos aplicar em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a aplicar nas nossas vidas cada vez mais. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado por não desistires de nós. Obrigado por seres esse amigo incondicional, esse amigo que não pede nada em troca, somente nos dá amor, compreensão, ensinamentos. É por isso, Senhor Jesus, que nós agradecemos a Deus termos a Ti como nosso guia e nosso modelo. Que a Tua luz, a Tua paz, o Teu amor seja com cada um de nós, agora e para todo sempre, Senhor Jesus. E graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações, através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará, joio